Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar como que tá o funcionamento da minha CPU de 8 bits. Essa CPU ela foi feita usando a arquitetura SAP, que é uma arquitetura que contém algumas unidades principais. No meu caso aqui, a gente tem a unidade de controle, que é basicamente um flip-flop do tipo D, e as saídas dele vai indicar se o ciclo da minha CPU ele é de busca ou de execução. Então, e aqui embaixo, mais embaixo, a gente tem o PC. O PC, ele é quem vai ser incrementado a cada ciclo. Então, ele que vai entrar, a saída dele vai para a memória, que no caso eu estou utilizando uma memória EPROM. E aí a entrada na memória, ele vai fazer com que passe por cada local na memória. Então, por isso, a gente tem um somador de 8 bits que vai incrementar no PC, a cada ciclo de busca ou de execução, um bit. E aqui a gente tem um registrador também para fazer isso. A gente tem a memória, no caso eu estou utilizando memória PROM, que ela basicamente ela tem 8 bits de dados e 8 bits de endereço. Então no total a gente tem essa tabelinha aqui. No caso são 256. Mas então, como que ela está funcionando? Aqui no endereço, cada um desses endereços a gente tem 16 colunas. E aí em cada um desses espaços a gente vai ter uma informação. A gente pode ter ou a operação que vai ser feita ou o operando, que vai ser usado na operação. No meu caso, esse zero aqui, ele indica que é uma operação de soma, eu vou explicar mais pra frente por quê. Eu tenho 5 que é o operando, e aí eu tenho outra operação aqui, que é novamente uma soma, e eu tenho 3. Então é 5 mais 3 no caso. Depois eu tenho essa outra operação aqui, que ela é a de subtração. E aqui eu tenho 2 que subtrai 2. Então, basicamente é isso na minha memória PROM. E aí, eu também tenho outra unidade aqui, que é o IR, que é o Instruction Register. E ele vai registrar a instrução. Então, ele vai funcionar, ele vai ser usado no meu ciclo de busca. Porque quando eu estou buscando, eu vou pegar da memória qual a instrução que eu quero executar. Então, também tem um registrador. E aqui, a saída dele, eu vou dar a instrução que eu vou ter, né? Que eu vou pegar. Essa instrução, como eu falei, se for zero, no meu caso, é uma soma. Mas por que que isso está acontecendo, né? Dessa instrução, eu pego os 8 bits de saída. Só que eu só estou utilizando os 3 bits principais, que esses 3 bits eles vão entrar na minha ALU. E esses 3 bits eles vão ser, eu vou mostrar melhor, eu vou abrir aqui o circuito. Aqui na minha ALU, que é quem vai fazer as contas, né? Eu tenho o seletor. E aí, quando eu pego do IR, a entrada 3 bits que entra na minha ALU, ela vai dizer qual operação eu quero realizar. Porque aqui eu tenho um decodificador. Então, dos 3 bits de entrada, eu posso gerar 7 saídas diferentes. E é o que está acontecendo aqui na minha ALU. Voltando lá para a CPU, basicamente é isso. Os 5 bits que estão saindo do IR eu não estou usando. Eles só estão parados mesmo. E aqui eu tenho a Lu, que é quem vai fazer minhas operações mesmo. Eu também tenho esse Q, que ele é o enable, que vai dizer se a minha Lu, se o MQ e o AC da minha Lu, eles vão armazenar, eles vão estar funcionando, né? Então eles só vão usar esse Q, ele vai estar ativado quando o ciclo for de execução. E aí aqui eu tenho o AC e o MQ. O AC é o acumulador que armazena os bits menos significativos. Então são os bits que ficam mais à direita. E o MQ são os mais significativos, né? Os bits que ficam mais à esquerda. Agora vamos para a Lu novamente para ver como que ela está funcionando. Na minha Lu, eu tenho as seguintes operações, né? Eu tenho a soma, subtração, a multiplicação, divisão, shift left, o NAND e o XOR. E aí, aqui eu entro com operando, no N no caso, e aí eu tenho o meu AC e o MQ. Essas entradas aqui são os enables, que vão dizer se o meu AC ele deve acumular mesmo, se ele deve executar a operação, né, acumulando. E o MQ ele só vai ser usado para as operações de multiplicação ou de divisão, que podem gerar mais que 8 bits, né, no caso, como é
uma CPU de 8 bits, só que essas operações, por exemplo, a multiplicação de 8 por 8 bits pode ter uma saída 16. E aí, para ativar, né, esse MQ só nessas situações, eu estou utilizando esse seletor, é uma espécie de seletor, mas eu usei só uma porta end, e ela basicamente fala pro meu enable do MQ que ele só deve registrar quando for uma dessas duas operações. Agora vamos fazer alguns testes com a nossa CPU, né, para ver se ela está funcionando mesmo. Como eu mostrei antes na minha memória, aqui eu já tenho uma soma, né? Quando o meu ciclo de clock ele executar a primeira busca, a gente vai ter uma soma, que é a busca. Depois eu vou ter a execução, que vai pegar o bit 5, então vai ser uma soma de 5. Vou fazer novamente o clock e aí eu vou ter novamente outra soma. Esse 5, ele basicamente, nessa primeira soma, né, ela vai só acumular no AC, porque eu não tenho nada, meu AC tá zerado. Então vai acumular o 5. Depois, quando eu executar novamente o clock na busca e depois da execução, eu vou somar com esse 3 aqui. Então a gente tem que ver um resultado de 8 no AC. Depois eu tenho a subtração de 2 bits. Então no final a gente tem que ter 6. Vamos ver então isso funcionando. Aqui a gente vê o que ele tá com a saída 0. Quer dizer que o nosso primeiro clock ele vai executar uma busca. Então vamos ligar aqui. Esse clock ele fez a busca. Agora a gente tá com o Q ligado, então o Q tá 1. Então quer dizer que o nosso clock agora, quando ele acender, quando ele ficar em 1, né, ele vai fazer a execução, que no caso é a soma. Então aqui, tudo certo, a gente vê que nosso AC saiu 5, então tá correto. E aí a gente faz esse processo de novo. E o meu clock, né, meu circuito inteiro, minha CPU, ela funciona quando o clock ele tá em 1, quando ele sobe, né, nessa troca. Então, coloquei em 0 de novo, clock em 1, agora ele executou mais uma busca. A minha próxima busca, ela também é uma soma. No caso, eu tenho 5 ainda, né? Porque foi um ciclo de busca. Aí eu vou colocar em 0 de novo. A gente vê aqui que tá 1, então quer dizer que o Q, ele vai fazer a execução agora. E aí esse Q, ele ativa o enable. Então quer dizer que o AC, ele vai sim acumular. Então, de novo, aqui a gente vê a saída 8, tudo certinho. E aí, por fim, a gente tem que ter uma saída C, né? Buscou novamente, executou, a gente tem uma saída 6. Então, tudo funcionando. Eu vou colocar só mais outra conta da minha EPROM pra gente ver se tá funcionando os outros circuitos da minha aluna, a divisão ou a multiplicação. Pronto, para nossa segunda operação, eu tô fazendo uma multiplicação e aqui eu tenho acumulado 4, né? Eu vou acumular 4. Depois eu tenho essa instrução, que é multiplicação, e aí eu multiplico por 2. Então, no caso, a gente tem que ter uma saída 8. Então, vamos ver se tá funcionando mesmo. O primeiro ciclo vai acumular 4, o segundo executa 8. Tudo certinho na saída. Agora vamos fazer só mais uma operação. Nossa próxima operação é uma divisão. Então, aqui eu tenho o 6, que é o operando, esse aqui, o 0x6, que é a nossa operação, né? No caso, a instrução. E o 2, que é o nosso segundo operando. Então, no caso, nossa saída tem que ser 3. 6 dividido por 2. Então, vamos lá. Aqui a gente fez o ciclo de busca. Executou, acumulou 6. Vamos fazer busca novamente. E execução, saída 3. Então, tudo certinho. No geral, é isso. É assim que tá funcionando a CPU. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.